Bom, aqui continuando a falar sobre aquela regrinha, né? Então, o valor de referência que eu tinha esquecido de colocar na apresentação anterior, mas ele está aqui. Esse aqui é o valor de referência da CK total, tá? Para homens, cerca de 32 a 292 unidades por litro, em mulheres de 33 a 211 unidades por litro, tá? Pode ser um pouquinho variável entre um laboratório e outro, mas na média fica em torno desses valores. Então, temos o seguinte: a pessoa foi admitida ali é, com sintomas de infarto, a CK total ultrapassou 200 unidades por litro. Beleza, então temos uma lesão, vamos medir a CKMB. Medimos a CKMB. A CKMB ultrapassou 24 unidades por litro, então seguimos para o diagnóstico. Esse diagnóstico é aquela fração, né? Quanto por cento da CK total significa dizer que equivalem a CKMB. Então aqui a gente tem uma fórmula base para a gente conseguir descobrir quantos por cento são. É a gente pegar o valor da CKMB, multiplicar por 100 e dividir pela unidade da CK, pela quantidade de CK total que a gente tem nesse indivíduo, tá? Nesse paciente. E aqui eu peguei um exemplo, né, de como que seria feito esse cálculo no laboratório. Então, ó, digamos que um paciente foi admitido na emergência, bateu o CK total com 250. Então, ele já se encaixou aqui, ó. Maior do que 200, mediu a CK fração MB. Mediu a MB, deu 30, ó, já ultrapassou também esse valor. Então, ele já está ali como paciente para a gente fazer o cálculo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor da CKMB, que foi 30, multiplicar por 100. Por que eu vou multiplicar por 100? Porque eu quero saber a porcentagem. Então, essa multiplicação aqui não muda. Ela vai ser em cima de 100. E vou dividir pelo valor da CK total, que nesse paciente aqui foi de 250. Então, vou fazer a conta. Vou multiplicar 30 por 100, né? Que dá 3.000. Né? Lembrando que multiplicação por 100 a gente acrescenta, né, 2 zeros no número que a gente já tem, vai ficar 3.000 dividido por 250. Então, dá 3.000 dividido por 250 vai dar 12. Então, esse paciente aqui bateu com a CK-MB de 12%. Aí a gente vem aqui para a tabela. Maior do que 6%, né, até 6%, se não deu 6%, né, se ficou menor, o mais provável é que não tenha acontecido ali um infarto. Se ficou entre 6 e 20, o mais provável é que tenha acontecido um infarto, né? Mas a gente ainda tem outras possibilidades. Pode ser uma lesão de músculo esquelético, né? E aí a gente vai ter que avaliar se a CK-BB também está elevada ou não, né? A fração cerebral. Deu mais do que 20, o mais provável, né, é uma elevação macro da CK total, tá? Né, onde você tem uma desordem metabólica gigante, uma desordem extensa, onde você tem um grande grau de comprometimento. Tá? Então, nesse valor aqui, em 12%, ele se enquadraria no diagnóstico de infarto. Uma outra enzima que a gente usa para avaliar a atividade cardíaca é a seguinte: a gente tem a mioglobina, que é o equivalente muscular da hemoglobina. Na verdade, ela é uma proteína, tá? Não tem atividade enzimática, ela é uma proteína que transporta o oxigênio dos músculos e é responsável pela cor vermelha da musculatura, tá? Ela guarda, né, a oxigenação e num quadro de infarto, ela é liberada cerca de 2 a 4 horas após o início dos sintomas e retorna ao normal entre 24 e 36 horas depois. Então, ela é um excelente marcador de infarto, como sendo o primeiro marcador. Ela é que vai se elevar primeiro ali. Então, ela deve ser o primeiro exame a ser realizado, porque ela tem um tempo de pega do infarto menor, né? Ela é um dos primeiros a se elevar. Ela não é específica de coração, como ela é encontrada em toda a musculatura, mas ela é quem se eleva primeiro. Se alterar a mioglobina, não significa dizer que o problema está no coração. Só que se ela não tiver alterada, se ela estiver dentro do limite normal, a gente já descarta o diagnóstico de infarto naquele momento. Para coleta não tem jejum, né? A gente pode usar qualquer uma dessas amostras, e aqui a gente tem um valor de referência de 10 a 92.